Olá meus amigos e amigas, eu sou o Filipe Lima, sou apaixonado por hipnose e este é mais um vídeo das entrevistas com os grandes hipnólogos. E hoje eu trouxe o Valdinei Soares, um grande hipnólogo que estuda hipnose desde 1989. É quase mais velho do que eu, ele tem quase mais tempo de estudo do que eu tenho de vida. O cara manja muito. Ele é formado em psicanálise clínica também e hoje atua como hipnoterapeuta e professor de hipnose de rua. Fiz algumas perguntas muito interessantes para ele. Como, por exemplo, como ele faz para hipnotizar, quais as técnicas de indução que ele usa para hipnotizar, qual que ele mais gosta e como ele faz isso. Qual a técnica que ele usa para aprofundar o transe, para ele controlar o nível de transe que a pessoa está. E como ele lida com pessoas resistentes. Assiste aí que eu já volto. Olá meus amigos e amigas hipnólogos, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista. E hoje com vocês o grande hipnólogo Valdinei Soares. Ele vai ensinar um pouquinho sobre as técnicas de hipnose de rua, vai falar um pouco sobre como ele usou na hipnose clínica. Ele é um cara formidável. Valdinei, muito obrigado. E eu vou começar com a pergunta muito básica. Como você começou aí no ramo da hipnose? Então, Filipe, muito boa tarde para todo mundo, bom dia ou boa noite, de acordo com o horário que vão assistir essa entrevista. Eu comecei, na verdade, não foi bem pela hipnose, porque mais ou menos em 1989 eu li um livro do Dr. Joseph Murphy chamado O Poder do Subconsciente. E aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a pesquisar, mas naquela época não tinha muitos locais para pesquisa, não tinha internet ainda, e foi meio complicado. Mas mesmo assim eu comecei a ler algumas coisas sobre PNL. Na época, o Laí Ribeiro, falava-se muito sobre PNL, que era o Laí Ribeiro que falava, e eu comecei a estudar algumas coisas e me apaixonei pela hipnose. Mas como não tinha muito local para pesquisa, para estudo, eu acabei deixando meio de lado e minha vida seguiu. Eu era da área de TI, e quando a internet chegou ao Brasil mesmo, foi quando eu voltei a trabalhar comecei a pesquisar, comecei a ler de novo sobre hipnose, estudar alguns hipnólogos americanos, ingleses também, e voltei e fiz minha formação em psicanálise clínica, e hoje eu atuo, é a minha atuação profissional principal hoje, né? Que é a área de hipnose, de atendimento clínico, e ministrando cursos e palestras pelo país. Muito bom mesmo. E quando foi a primeira vez? Como é que foi a sua primeira vez que você hipnotizou alguém? Foi fácil? Deu tudo certo? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho essa experiência. Poxa, muito legal. Boa pergunta, Felipe. Eu lembro a primeira indução hipnótica que eu fiz, fora de treinamentos, assim, né? Foi com o irmão de um amigo meu, e nós estávamos falando sobre hipnose e ele ficou muito curioso. Eu notei que ele estava muito curioso, e a curiosidade sobre hipnose pode ser um fator que facilite a pessoa a entrar em transe. Então eu peguei ele e fiz uma indução, na verdade uma indução por relaxamento. Na época eu não dominava muito bem as induções instantâneas, mas eu fiz uma indução por relaxamento rápida, de uma forma muito rápida, diferente do que eu fazia no curso. E quando eu vi toda a constelação hipnótica, ou seja, todos os sinais de transe nele, naquele rapaz. E eu dei algumas sugestões para ver se ele aceitaria sugestões de reentrada no transe, entre outras sugestões mais simples, e ele respondeu muito bem. Foi minha primeira indução, e é inesquecível, né? Nunca mais vou esquecer. Detalhe que eu estava na beira de uma cachoeira, então a lembrança é muito bonita. Boa, muito boa. Eu imagino também que você já usou até a cachoeira para aprofundar o transe, né? Ah, sim, aqueles sons da cachoeira são maravilhosos, né? Aquilo foi muito bom, facilitou muito. Quando você começou indo para a parte clínica, você começou já, quando começou na parte mais de palco, mais na brincadeira, ou você já foi direto para a parte clínica? Como você falou que você formou em psicanálise primeiro, né? Sim, eu comecei, na verdade, o que me levou a estudar hipnose foi curiosidade, na verdade. A primeira coisa foi curiosidade. Depois a parte clínica era algo muito bonito também. Mas é claro que as apresentações de hipnose, ver aquele... hoje é um amigo, né, o Fábio Quentes, na TV, era algo fantástico, assim. Aquilo me chamava muita atenção. Mas o que me chamava muita atenção eram as aplicabilidades da hipnose.
né, na parte da saúde. Isso me chamava muita atenção, embora eu não fosse da área da saúde. Então eu quis me aprofundar de alguma forma, não só estudando hipnose. Eu sempre falo para as pessoas, pô, se você tiver oportunidade, faz uma formação em psicanálise, ou, se for possível, faça psicologia, porque tudo isso vai somar, vai te dar qualidade, mais qualidade no seu atendimento, né? Porque a hipnose vai te dar as ferramentas, mas você precisa conhecer o ser humano, você precisa conhecer a mente humana para tratar. A hipnose te dá as ferramentas, sim, mas você precisa entender a mente humana, você ver como conduzir um tratamento psicoterapêutico. Então, a parte da terapia me chamou muita atenção também. Mas, embora eu comecei me divertindo com hipnose, fazendo pequenas apresentações com os amigos, deixando um colado na parede. Eu tenho uma coisa que eu acho, que eu conto sempre nos meus cursos, né? Que eu tinha tenho uma sobrinha, e o meu filho, eu deixava os dois de castigo com as mãos coladas na parede. Ficava os dois com as mãos coladas na parede de castigo e só saíam quando eu falava. Então todas essas coisas facilitam também, né? No dia a dia. Mas era mais de entretenimento mesmo. Depois, mas eu sabia da importância e eu fui levando para esse lado clínico também. Muito bom. Hoje, tem muitas pessoas que dizem que faz terapia, que essa parte de palco, de fazer a pessoa comer uma cebola, pensando que é maçã, ou então de enfiar uma agulha, isso atrapalha para quem trabalha como terapia. Você sente isso? Dependendo da forma como isso é feito, Felipe, eu acredito que possa realmente trazer um certo medo, receio, ou até deixa a hipnose uma coisa muito mística. Isso pode atrapalhar um pouco na terapia. Mas se o profissional contextualizar toda a apresentação dele, essas apresentações de palco mesmo, a gente pode contextualizar. Quantas vezes, por exemplo, eu faço levitação de braço, aquela básica levitação de braço, eu faço de forma instantânea, né? Quem já fez meus cursos sabe disso. Eu faço de forma instantânea, mas eu peço para a pessoa imaginar que ele tem um problema, que ele está tentando se livrar dele. E quando ele para de fazer força e começa a usar a imaginação, ele consegue se livrar do problema. Então eu crio uma metáfora falando do problema dele, de um problema, e ao mesmo tempo para as outras pessoas se torna uma apresentação, porque ele também está vendo o braço dele levitar. E, na verdade, eu estou contextualizando com algo clínico, algo terapêutico, né? O exemplo que você deu da maçã, por exemplo, eu acho muito bacana. Você pegar uma pessoa, dar uma cebola para ela, e a pessoa comer a cebola achando que é uma maçã. Para as pessoas que estão assistindo, é muito bacana isso, né? Para a pessoa que passa também, depois quando vê, fica assustado. Mas veja bem, você pode contextualizar isso. Quantas pessoas deixam de comer coisas saudáveis porque o sabor não é agradável? Olha que maneira boa de você mostrar que elas podem mudar. Que elas podem comer coisas saudáveis, mesmo que o sabor, por enquanto, não é muito agradável, e você pode mudar isso com a hipnose. Então, se você souber contextualizar, tudo vai a favor da hipnose clínica. O que não pode fazer é fazer de qualquer maneira e deixar o sujeito lá comendo cebola e todo mundo rindo dele, sendo ridicularizado. Ridicularização na hipnose, na apresentação, eu sou totalmente contra. Mas tudo, eu digo tudo, dá para se contextualizar clinicamente. Isso é muito importante, muito interessante esse seu ponto de vista. E você, hoje muitos terapeutas usam mais relaxamento progressivo para fazer a pessoa entrar em transe. Hoje você que é conhecido por induções instantâneas, você acaba usando alguma coisa assim para fazer terapia? No set terapêutico, eu utilizo muito relaxamento. Não utilizo só relaxamento. Mas veja bem, Felipe, eu penso da seguinte forma: o relaxamento em si, ele já faz muito bem à saúde. Se eu estou tratando, por exemplo, a ansiedade, que talvez 80% dos problemas que chegam no meu consultório são problemas que vêm da ansiedade, o relaxamento muscular progressivo ele já faz parte do tratamento. Ele deixa até de ser uma indução, não é mesmo? Então, por que eu vou privar o meu cliente de um relaxamento muscular progressivo? Muitas vezes o cliente chega, ele fala sobre os problemas dele, sobre o que ele passou durante a semana, como foi a semana dele, eu aperto a mão dele e coloco ele em transe. É uma indução instantânea. Mas depois da indução instantânea eu faço um relaxamento. Ele já está em transe.
tá? Mas eu não vou privá-lo de um relaxamento, a não ser que eu não tenha tempo. Se eu não tiver tempo, aí não dá. Porque muitas vezes o cliente está com muita coisa para falar e faltam 10 minutos e depois tem alguém chegando. Então, eu sou obrigado a usar uma indução instantânea para poder aplicar o que foi planejado para aquele dia. Eu expliquei, consegui entender? Sim, sim, achei muito bom. Que bom. Mas você acha que quem trabalha com terapia precisa saber também um pouco dessas induções instantâneas, induções rápidas, ou não é necessário? Olha, eu acho muito necessário. Porque, primeiro, como eu já falei antes, às vezes o cliente tem muita coisa para falar e você tem pouco tempo, você tem outro cliente depois. Então você é obrigado a usar uma indução instantânea. Você não tem 10, 15 minutos para colocar ele em transe. Você tem, às vezes, 10 minutos para colocar ele em transe e fazer o trabalho terapêutico que você quer. Então, eu acho muito importante. Além disso, além do tempo da consulta, tem alguns detalhes técnicos de aplicação de técnicas que eu acho importante a indução instantânea. Uma técnica muito comum, por exemplo, vou dar só um exemplo. Cura rápida de fobia, por exemplo. Uhum. Quem já lida com hipnose, o PNL está cansado de fazer, mas toda técnica de PNL, praticamente toda, depois a gente faz uma progressão ao futuro. Depois a gente leva a pessoa à frente do tempo dela, para ela poder se ver naquela situação que antes ela tinha um problema, né? Então, se naquele momento da progressão eu puder colocar ela num transe, embora ela já esteja num transe leve, dependendo da técnica, da PNL, mas se eu puder instantaneamente colocar ela num transe e fazer a progressão com ela em transe, aquilo se torna muito mais poderoso, a visualização se torna muito mais rica. Então é muito melhor. Então eu costumo, por exemplo, na cura rápida de fobia, terminei de fazer a técnica, aquela do rebobinamento e tal. Antes de fazer a progressão ao futuro, eu vou apertar a mão ou eu utilizo alguma técnica de indução instantânea e levo a pessoa ao futuro para ela ver como é a vida dela, como é boa a vida dela, como é maravilhosa a vida dela, sem aquele problema que ela estava passando. E ela consegue ver com muito mais realidade aquilo. Entendeu? Entendi. Muito interessante isso, eu não tinha pensado nesse sim. Muito bom. Amigos hipnólogos, tivemos um pequeno probleminha aqui, mas vamos retomando. É normal isso. Vamos lá. Valdinei, quanto a pessoas resistentes, assim, tipo, tanto em clínico quanto acho que hipnose de rua, acho que é o pior caso, tem pessoas que levam mais tempo para entrar em transe, ou tem pessoas que não obedecem os seus comandos. Como é que você lida com esse tipo de pessoas? Bem, quando você tem outras pessoas, é interessante isso, né? É um medo da maioria das pessoas que está começando. Quando você está na frente de outras pessoas, por exemplo, fazendo street, uma prática que eu gosto muito, você tem que estar seguro, primeiro. Tem que estar seguro. E quando você vai hipnotizar uma pessoa, você tem que estar 100% seguro que você vai fazer uma apresentação ali. Agora, se a pessoa vai entrar em transe ou não, nem sempre você tem essa certeza. A gente sabe que algumas pessoas têm mais dificuldades para entrar em transe. Então, você tem que ter alguma carta na manga para você utilizar para que as pessoas ao redor acreditem que você está fazendo uma apresentação de hipnose. Então, faz o braço, uma levitação de braço, por exemplo, que num transe muito leve a pessoa consegue responder bem. Uma levitação de braço, por exemplo, entre outras coisas. E você depois que você fez essa apresentação com essa pessoa, você pode partir para uma outra pessoa, tá? Que vai entrar em transe com mais facilidade. No street hipnose, você não tem muito tempo para fundar. Você necessitaria de mais tempo para colocar a pessoa num transe mais aproveitável. Mas você não tem esse tempo. Então, você tem que ser rápido e passar para uma outra pessoa. Mas sempre que você for em direção a uma pessoa para hipnotizar, alguma coisa você vai fazer. Tem que estar seguro disso. Eu ensino várias técnicas no meu curso para que isso aconteça, para que as pessoas se sintam seguras. Tanto que a maioria das pessoas, 100% das pessoas que fazem meu curso, depois se sentem muito seguras para hipnotizar. Não perdem esse medo de algo pode dar errado. Não tem que dar nada errado, não vai dar nada errado. Mas na clínica, como você falou, não tem ninguém olhando. Então você ali normalmente você tem mais tempo. A pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade numa técnica, então você parte para outra.
a pessoa vai ter dificuldade no relaxamento. Você tenta até uma técnica um pouco mais rápida, ou a famosa indução do Dave Elman funciona muito bem na clínica. São induções que demoram um pouco mais, mas no set terapêutico se torna confortável para fazer. Diferente se você for fazer na frente de outras pessoas. Tá? Na clínica é muito mais fácil. E tem um detalhe também que a pessoa foi ali te pagando para ser hipnotizado. Então é muito difícil ela não entrar em transe. Tem esse detalhe também. Sim, sim, acho que faz uma grande diferença. Ela já está comprometida a isso, né? Isso. E ela tem algo a resolver também. Sim, ela tem um ganho, né? Interessante. Isso. E você falou de usar técnicas, deixa seguro. Você poderia dar uma técnica para as pessoas que estão nos assistindo, só para já saírem daqui sabendo, já diminuindo esse risco, esse medo, talvez, que elas tenham de não conseguir hipnotizar alguém no street hipnose, por exemplo? Eu vou dar uma dica que eu acho bem legal, que eu dou para meus alunos no curso de street hipnose. Quando você for hipnotizar alguém, você vai falar no ouvido dela. O Fábio Fuentes, por exemplo, ele tem a mania de ficar ali no ouvido, falando baixinho. Ele até brinca que ninguém resiste a uma conversa no pé do ouvido. Mas quando você... Ele tem um fundo de verdade. Mas quando você for hipnotizar, evita ficar falando as sugestões alto, em volume alto. Você tem que falar no ouvido da pessoa, bem baixinho. Quanto mais baixo você falar, melhor. Mas veja bem, se você falar baixinho, e depois, quando ela abrir os olhos, depois, se for uma sugestão pós-hipnótica, e ela não conseguir executar, ninguém ouviu sua sugestão. Ninguém sabe que sua sugestão falhou. Isso, quando eu falo isso para as pessoas se sentem mais seguras. Porque você percebe que a maioria das pessoas, o medo é de errar, o medo é de passar vergonha. E você sugestionar, talvez, que a pessoa fique muda e ela não fique. Mas só você e ela sabem que você sugestionou isso. Mas ninguém sabe. Se quando você pedir para ela abrir os olhos e falar, oi, tudo bem? Ela falar, oi, ela falar, ninguém sabe que você sugestionou para ela ficar muda. Você coloca ela em transe de novo, pede para ela fechar os olhos e continua fazendo o que você tem que fazer. Quando você percebe que você pode fazer isso, você se sente mais seguro. Acho que é uma dica interessante que eu posso deixar para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Sim, é muito interessante mesmo. Muito boa. E em casos, tipo, há diferenças de pessoas que, assim, você faz a pessoa entrar em transe, ela já vai direto pro sonambúlico, tem pessoas que ficam no leve, que é essa dificuldade que a gente estava comentando. E certas sugestões, elas funcionam melhores no sonambúlico ou não há diferença nesse nível de transe? Se a gente falar na parte clínica, não vai fazer muita diferença, não. Eu até prefiro que a pessoa não aprofunde muito no consultório, tá? A não ser que uma regressão. Uma regressão de idade mais profunda, eu preciso de um nível de transe um pouco mais profundo, até para a gente poder, para ela relembrar de coisas de 2 anos de idade, 1 ano de idade. Então, eu preciso de um transe mais profundo. Mas, fora isso, não. Um transe leve, médio, eu já trabalho bem na parte clínica. O set terapêutico fica perfeito quando você está nesse nível de transe. Tá? Médio, leve, já está muito bom. Mas, numa apresentação, quanto mais profundo, melhor, né? Para aceitar aquelas sugestões que dão um impacto maior, aquelas alucinações, por exemplo. Para uma pessoa alucinar, ela precisa estar num transe mais profundo. Num transe médio, eu até consigo fazer uma pessoa fazer uma alucinação gustativa, por exemplo. Eu não preciso colocar uma pessoa num transe sonambúlico para ela comer uma cebola. É só eu pedir para ela não abrir os olhos. Eu peço para ela imaginar uma maçã, um cheiro maravilhoso. Digo que na minha mão tem uma maçã, peço para ela colocar a mão, mas ela continua com os olhos fechados. E peço para ela dar uma mordida. Ela vai morder nessa maçã maravilhosa. Ela vai morder e vai sentir gosto de maçã. É uma alucinação gustativa. Ela não é uma alucinação visual. É mais fácil para a pessoa. Então, até num transe médio, ela consegue comer um pedaço de cebola achando que é uma maçã. Mas para ela abrir os olhos e ver uma maçã, aí a gente precisa de um transe um pouco mais profundo. Tá? Certo, muito bom. E quando você faz a pessoa entrar
tipo, em transe, sei lá, na rua, street hipnose, você tem que aprofundar muito rápido. Qual técnica você usa para aprofundar ali, para deixar para que você, quando você faz principalmente o instantâneo, eu acredito que vai ficar no leve, no médio, mais ou menos. Depende da pessoa, né? Mas depois, para você aprofundar, qual técnica você recomenda ou que você usa até? A que eu uso mais é a contagem regressiva de 10 a 1, passando a cabeça. Porque eu seguro o sujeito aqui. Repare que eu coloco a mão aqui, eu já forço o fechamento dos olhos. Então eu já vou balançando e contando. A cada número que eu for contando, esse estado que você se encontra, ou esse sono, ou esse transe, vou usar de acordo com a palavra que eu usei antes, esse sono vai ficando mais profundo. Então 10, e eu estou num tom de voz mais alto, eu vou diminuindo o tom de voz. 9, isso, muito bem, vou balançando a cabeça. 8, isso. 7, muito bem. 6, balançando, aí eu paro de balançar, aí eu já acabo de fazer o aprofundamento. Esse é o meu aprofundamento predileto para fazer no street hipnose. Mas eu vejo situações que eu faço esse aprofundamento, eu tenho mania de pegar no braço da pessoa e levantar para ver o nível de relaxamento, e a pessoa ainda não está muito bem. Eu não vejo muitos sinais de transe. Então eu junto um outro, faço um outro. Peço para imaginar uma estrela no céu se aproximando dela e depois voltando, que é o método de aprofundamento da estrela. Eu uso alguns outros métodos e às vezes uso 2 seguidos. E um outro, assim, que funciona muito bem, não é muito elegante, digamos assim, é o método fracionado. Inclusive, no último street que nós fizemos na Praia Vermelha, aqui no Rio, eu usei com um sujeito o método fracionado. Que você coloca em transe, coloca um signo sinal, né, um gatilho para ele entrar em transe automaticamente, e tira ele do transe. Quando ele abre os olhos, você coloca ele em transe de novo. Ele fecha os olhos, você tira ele do transe. Ó, abre os olhos, ele abriu, isso, durma. Aí quando ele entra em transe, abre os olhos, durma. E assim eu faço 8, 10, 12, 15 vezes. Você sente que a pessoa fica até meio tonta, mas ela, assim, ela perde até a noção de onde ela está. Não, esse fracionado eu sei que aprofunda muito. Eu não acho ele muito elegante, digamos assim, né? Mas funciona bem. Funciona muito bem. Sim, sim. Funciona muito bem mesmo. E pra gente finalizar, eu queria saber qual a técnica de indução que você mais gosta de usar, e se você pudesse dar uma dica de como usá-la. Tá bom. A de indução instantânea que eu mais gosto de usar, que eu acho mais bacana, é a interrupção do aperto de mão, que eu uso combinado com arm pull, que é aquele puxão no braço. Então, quando eu não sei se vocês conseguem visualizar muito bem, mas quando eu estico a mão para a pessoa apertar minha mão, antes dela apertar minha mão, eu puxo minha mão, que já é interrupção do padrão, né? Que ela acharia que eu apertaria a mão dela, eu já puxo minha mão e puxo com a mão esquerda o braço dela para baixo. E sugestiono autoritariamente a palavra durma ou dorme. Né? Eu prefiro usar a palavra durma. Quando eu puxo, eu seguro a nuca dela até o meu ombro, com cuidado, para não bater o nariz, só não bater o rosto com força, com cuidado, e aqui eu acalanto ela. Ela tem que se sentir protegida quando ela vai entrar em transe. Não adianta eu puxar e começar 10, 9, 8, ela tem que se sentir segura. Então segura ela aqui, eu mexo um pouco o corpo dela, vou isso, muito bem, cada número que eu for contando, e aí eu coloco aprofundo o transe. Eu gosto muito de usar essa, mas às vezes isso é só no primeiro contato. Eu não tenho que ficar apertando a mão de todo mundo o tempo todo. Então, no primeiro contato com a pessoa, eu até faço isso. Depois, o que eu uso mais é arm pull mesmo. Fico segurando no braço da pessoa, dou um puxão para baixo e falo a palavra durma. É claro que isso é um resumo da indução, né? Você não vai achar as pessoas que estão assistindo a gente que vai colocar a mão, vai puxar, vai gritar durma e a pessoa vai entrar em transe. Tem todo um processo para que isso aconteça. Então, a indução é muito interessante. As pessoas me pedem muito para eu fazer em street hipnose a 8 words. Nós utilizamos 8 palavras. Nos meus cursos de street hipnose, só para lembrar, não sou eu que faço street, são os alunos. Eu fico só observando, dando dicas e tal. Mas eles sempre me pedem, faz 8 words, e também é uma indução que os alunos gostam muito no início. Mas depois você acaba fazendo a arm pull mesmo, direto, você pega no braço, puxa, e já está tudo certo, a pessoa já está desmontando na sua frente já. Certo, certo. Mas E para você usar
usar essas instantâneas, você usa um pré-talk também ou não? O pré-talk, ele tem gente que diz que ele não faz parte da indução, mas ele é tão importante quanto. Eu chamo, Filipe, de facilitadores. O pré-talk, a indução instantânea, se eu pegar um desconhecido na rua e disparar uma indução instantânea, eu tenho uma probabilidade baixa daquela pessoa entrar em transe. Eu tenho, quanto mais facilitadores eu utilizar, maior é a probabilidade dele aceitar a minha indução instantânea. Tá? Um dos facilitadores é o pré-talk. O rapport é outro, por exemplo. Tem vários facilitadores. Né? Mas o pré-talk eu acho um dos principais. Eu acho que eu tenho que ter uma boa conversa, porque com o pré-talk você cria rapport rapidamente, e eu aproveito aquele momento para prepará-lo para receber a indução e entrar em transe. Eu até falo assim, olha, você já aprendeu, já te expliquei que hipnose não tem nada a ver com dormir, né? Mas se eu falar, por acaso, alguma coisa relacionada a sono ou a dormir, por favor, não é para dormir não, hein? Você só fecha os olhos, joga o globo ocular para cima e fica quietinho ouvindo o que eu estou falando. Quer dizer, eu já preparei ele para a hora H. Quando ele tomar o susto que provocar, o que a gente chama de descolamento e tal, todo aquele processo, que ele ouvir a palavra Duma de forma autoritária, ele vai automaticamente fechar os olhos, jogar o globo ocular para cima e vai ficar quietinho ouvindo que eu vou continuar falando. Né? Quietinho ouvindo o que eu estou falando, aceitando minha sugestão, ele vai estar entrando. Boa, pré-talk. Valdinei, cara, muito bom, adorei o nosso papo. E eu queria que você falasse para as pessoas o seu contato, como que as pessoas acham? Se tem site, blog, Facebook, página do Facebook, qual seria o seu contato? Sim, meu site é o hipnoserapida.com. Ele está sendo apontado, ou seja, se você digitar no navegador www.hipnoserapida.com, você vai ser redirecionado a uma página do Facebook, uma fanpage que a gente chama, que também se chama Hipnose Rápida, porque essa página está em construção, tem algumas pessoas que estão construindo esse site e ele ainda não está pronto, ele está sendo reformulado. Então ele está redirecionando para essa minha página. Quem quiser acompanhar meu trabalho é só curtir, é só buscar Hipnose Rápida. Tem uma fanpage, uma página no Facebook, é só curtir lá. Você vai ficar recebendo diariamente dicas de hipnose, às vezes quando eu posto uns vídeos, dicas mesmo. Minha agenda também, onde eu estou dando curso. As minhas apresentações de street hipnose também, que eu dou aula particular de street hipnose. Então é só formar um grupo em qualquer lugar do país, aí de 2, 3, 4 pessoas, me convidar que eu estou indo. E no final do curso, a gente faz um street hipnose pelas ruas da cidade. Então, a agenda está sempre por ali. Você pode me achar também pelo meu Facebook, Valdinei S. Soares, e pelo meu e-mail, é valdinei.soares@yahoo.com.br. É o e-mail mais fácil para me encontrar. E lá na minha página da minha fanpage, você vai achar meus outros contatos, como telefone, etc. Tá bom? Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo, Valdinei. Estou muito grato com você. Espero ter você aqui mais vezes também para a gente poder ter um bom bate-papo e ajudar os nossos hipnólogos aí do Brasil todo. Isso. Pô, gostei muito, Felipe. Fico muito feliz de ter me convidado. E é muito legal poder falar de hipnose. Eu sei que tem muita gente começando, né, na área, e é muito bom ouvir uma pessoa que já tem um pouco mais de prática. Que a diferença, eu não me acho o melhor, nem o bom. Eu acho que a diferença entre eu e as outras pessoas é só o tempo de prática. Todas essas pessoas que a gente está vendo começando agora, daqui a pouco vão estar com a minha prática e vão estar fazendo tudo que eu faço. Que hoje eles acham legal, bacana, eles vão estar fazendo também. É só praticar. O segredo da hipnose é prática. Estudo e prática. Sem dúvida. Cara, valeu? Muito obrigado e até a próxima. Pô, valeu mesmo. Né? Valeu. Abração, pessoal. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, acho que fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.